Olá, hoje é dia 29 de outubro e nós estamos reunidas aqui em mais um Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos o Evangelho e buscamos já iniciar o nosso dia aprendendo mais com a Palavra de Deus e com os frutos que ela pode trazer quando se faz carne viva, presente no nosso existir, no nosso dia a dia. Eu sou Gisele e hoje nós vamos meditar juntos o Evangelho, que está em Lucas, capítulo 13, dos versículos 31 a 35. Mas antes de começar a leitura do Evangelho, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e clamar a presença deste Santo Espírito, que foi o guia, dos discípulos, dos apóstolos, daquela igreja e que é o guia até hoje, para que ele nos guie, nos inspire e nos oriente sobre como o Evangelho e a vida de Jesus pode nos fazer mais santos, mais santas e pessoas que têm uma vida significativa na nossa existência terrena. Que Maria nos ajude também e nos guie neste dia, começando por esse momento de meditação do Evangelho. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram e disseram a Jesus: "Deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar." Jesus disse: "Vão dizer a esta raposa: eu expulso demônios e faço curas, hoje e amanhã. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém." E aí Jesus continua: "Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Eis que a casa de vocês ficará abandonada. Eu lhes digo, vocês não me verão mais, até que chegue o tempo em que vocês mesmos dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor." Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje continua uma narrativa, que São Lucas continua a narrativa daquela caminhada que Jesus faz até Jerusalém, onde ele vai sofrer, onde ele vai morrer e onde vai se dar a salvação da humanidade. E esse caminho é um caminho onde Jesus é abordado várias vezes e onde Jesus deixa muitos ensinamentos para aqueles que o seguiam e que, graças a Deus e aos evangelistas, ficaram registrados aqui na Palavra de Deus para que a gente também tenha acesso. E hoje Jesus fala duas vezes nos animais. Jesus fala das raposas e Jesus fala da galinha com os pintinhos. Para a gente entender por que Jesus chama Herodes de raposa, a gente precisa entender como é que a raposa era vista no tempo de Jesus. A raposa, ela era considerada um animal desprezível, Porque a raposa, ela era um animal de pouca coragem. Ela queria a presa, queria pegar os animais que seriam alimentos dela, mas ela não tinha coragem de enfrentar. Ela fazia uma emboscada, ela esperava que aquele animal, aquela presa estivesse desprevenido, estivesse vulnerável e ela ia lá e abocanhava, e se apossava daquele animal. E aí Jesus, quando é avisado pelos fariseus de que Herodes queria matá-lo, Jesus chama Herodes de raposa, E Jesus fala isso, que ele é um animal que vai atacar pelas costas, que vai se aproveitar da oportunidade,
mas que Jesus não tem medo, porque ele é desprezível. Jesus não está muito preocupado com Herodes. Tanto que ele diz assim, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ainda caminhar hoje, amanhã, depois, eu tenho que fazer milagres, eu tenho que ir. E Jesus continua na sua missão. E essa é uma primeira lição que o Evangelho de hoje nos traz. A coragem de seguir a nossa missão pessoal, apesar das adversidades. O Espírito Santo, ele é muito inteligente. E o Espírito Santo, né, junto com Deus Pai, quando eles nos criam e nos trazem para essa existência, eles nos dão uma missão. Eles pensam, né, detalhadamente na existência de cada um de nós. E nós precisamos, assim como Jesus, sermos muito corajosos de fazer a nossa missão acontecer. As adversidades, elas vão acontecer, pessoal. Jesus chorou várias vezes. No Getsêmani, Jesus suou sangue, Jesus foi ao extremo da dor, do sofrimento, porque ele também era humano. Mas ele tinha certeza da sua missão. E ele foi até o fim. Por mais que estivessem dizendo, olha, vão te matar. Jesus não tinha medo nem da morte. Jesus queria cumprir a sua missão. E nós hoje? Qual é que é então a nossa missão? De repente você tem um talento, você tem um chamado, você tem uma família que precisa de você, você tem um chamado específico dentro da comunidade, você está numa casa de acolhimento e Jesus já te revelou que Ele quer você, um homem, uma mulher renovada, para dar testemunho, para ser missionário, para reestruturar e resgatar os seus filhos, a sua família. Qual é a sua missão? E com que ousadia, com que empenho você tem lutado para fazer a sua missão pessoal acontecer? Você está com medo? Quando vem uma dificuldade, você logo pensa que é porque, sei lá, não é a sua missão. Você já pensa em desistir na primeira dificuldade, quando alguém bota um contra, quando alguma coisa fica mais difícil. Jesus vem nos ensinar que a gente precisa ir até o fim. Especialmente quando é uma missão divina, é uma missão vinda de Deus. E nós temos que confiar que as dificuldades, elas vão fazer parte do caminho. Mas a nossa santidade, a nossa vida será plena e feliz quando nós, de fato, correspondermos à nossa missão pessoal. A missão pessoal também não é aquilo que é mais fácil de fazer. Não é aquilo que você necessariamente tira de letra. A missão pessoal muitas vezes é árdua, é difícil, é uma batalha pessoal, é vencer os nossos próprios pecados, as nossas próprias dificuldades. Mas é o meio que Deus te deu de ser santo, de ter uma vida significativa, de ser resposta. E esse é um dos convites de hoje. Com que sabedoria você tem abraçado a sua missão pessoal? Que você possa desde já tirar um propósito concreto. Como é que hoje você vai poder abraçar melhor a sua missão pessoal? Dar um passo para frente, dar um passo para o céu. E como Jesus ter essa coragem, essa valentia santa de enfrentar o que for preciso para que essa missão aconteça. E continuando a nossa meditação do Evangelho, né? Jesus fala tudo isso e aí depois ele vai falar sobre Jerusalém. Quando Jesus fala sobre Jerusalém, ele está falando sobre o povo de Deus. E o povo de Deus somos nós, né? Nessa passagem, nós somos Jerusalém. E aí ele fala, né? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir meus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. E aqui se apresenta uma das contradições que Jesus teve que viver na sua missão pessoal. Se a gente acha que enfrenta dificuldades na nossa missão pessoal, imagine Jesus. Ele não tinha medo de Herodes, mas a grande dor de Jesus é porque ele foi entregue pelos pintinhos
que ele tanto quis reunir embaixo das asas, né? Jesus se coloca aqui como uma galinha, que podia ser a presa lá da raposa de Herodes, né? Que queria reunir os pintinhos embaixo da asa. Mas os pintinhos não quiseram, foram rebeldes, né? Nós, que somos Jerusalém, nós não quisemos que Jesus nos reunisse debaixo das suas asas. E aí nós, que éramos o povo protegido, com quem Jesus quis se dedicar a amar e cuidar, nós entregamos Jesus. O grande culpado da morte de Jesus, da paixão de Jesus, não é Herodes. São principalmente aqueles que estavam perto e que não foram corajosos. É Judas que entregou Jesus, são os apóstolos que foram covardes, que ninguém disse que estava com Jesus, que andava com Jesus, ninguém deu outro testemunho. E hoje, né, como é que nós, esses pintinhos que Jesus quer reunir debaixo das asas, como é que a gente, realizando a nossa missão pessoal, nós vamos poder seguir nesse caminho, não entregando Jesus, não deixando que a paixão continue se repetindo, né? Mas socorrendo as dores de Jesus que está abandonado. Que esse evangelho de hoje nos coloque diante de propósitos concretos para que o nosso dia e para que a nossa semana seja voltada para o amor e para a santidade. Que Maria, ela que foi a mãe Pietá, que esteve lá sempre em pé diante da cruz e depois acolhendo seu filho, que ela nos ajude a ter essa firmeza e essa força de, tendo consciência da nossa missão pessoal, enfrentarmos tudo o que for preciso e irmos até o fim. E nesse caminho, nunca abandonarmos Jesus, mas acolhermos Ele, né? Com misericórdia, com amor, com carinho, ressuscitando nesse processo. Que nosso Senhor nos ajude a seguirmos firmes e a chegarmos lá no céu, realizando a nossa missão pessoal. Fiquem com Deus.